o São Paulo participou pela primeira vez em 1972 na Libertadores. Contava com grandes jogadores como Pablo Furlan e Toninho Guerreiro. Passou em primeiro na fase de grupos, mas devido a uma derrota frente ao Independiente, não passou à final. Em 74, Terto teve na lista dos artilheiros. O clube paulista passou em primeiro da fase de grupos, venceu a fase da semifinal, mas perde para o clube argentino na final, onde ficou com o vice. Em 1978, o São Paulo ficou na fase de grupos com apenas uma vitória. Em 1982, o São Paulo teve o destaque de Oscar, porém não conseguiu evitar a eliminação na fase de grupos, novamente. Em 87, os paulistas tiveram uma campanha vergonhosa, ficando em último na fase de grupos. O São Paulo pretendia mudar a sua história em 1992. Contava com o técnico Tele Santana e com jogadores tais como Zeti, Cafu, Ronaldão, Antônio Carlos, Adilson, Pintado, Moller e Palhinha. Passou em segundo na fase de grupos, derrotou o Nacional nos oitavos, o Criciúma nos quartos, o Barcelona nas meias finais, e na final no jogo de volta o São Paulo venceu o Atlético Newell's Old Boys, nas grandes penalidades. Com um elenco semelhante ao do ano passado, o São Paulo conseguiu repetir o feito. Venceu o Newell's Old Boys nos oitavos, derrotou o Flamengo nos quartos, o Cerro Porteño nas meias finais, e na final, envergonhou a Universidade Católica, levantando o troféu no Chile. Em 1994, nos oitavos de final, os paulistas derrotaram o rival Palmeiras, nos quartos venceu o Unión Espanhola, nas semifinais venceu o Olimpia, mas devido ao penalti falhado por Palhinha na final, o título foi para o clube argentino, o Vélez Sarsfield, ficando com o vice. Só 10 anos depois, o São Paulo voltou à Libertadores. Contava com Grafite, Luiz Fabiano, Diego Tardelli e Cicino. Passou em primeiro na fase de grupos com apenas uma derrota. Derrotou o Rosário Central nos oitavos, goleou o Desportivo Táchira nos quartos, mas perdeu para o Caldas nas meias finais. No ano seguinte, adicionava Fernandinho e Senia ao elenco. Passou em primeiro lugar na fase de grupos, derrotou o Palmeiras nos oitavos, venceu o Tigres com facilidade, derrotou o River Plate nas meias finais, e venceu a final em casa com uma goleada frente ao Atlético Paranaense. Em 2006, o Alusio teve um bom destaque, e os paulistas passaram em primeiro na fase de grupos. Nos oitavos venceu novamente o Palmeiras, de seguida os Estudiantes, depois nas meias finais o Chivas Guadalajara com facilidade, e na final perde para o Internacional, ficando com o vice. No ano seguinte, passou em segundo lugar na fase de grupos e foi parado pelo Grêmio nos oitavos de final. Em 2008, os paulistas venceram o seu grupo, derrotaram o Nacional nos oitavos, mas perderam para o Fluminense nos quartos de final. Na época seguinte, o São Paulo passou em primeiro na fase de grupos. Devido à desistência do Chivas Guadalajara, o São Paulo passou logo aos quartos de final, onde perdeu para o Cruzeiro. Em 2010, voltou a estar presente nos oitavos de final, onde foi derrotado nas grandes penalidades pelo Universitário. Em 2013, o São Paulo passou em segundo no grupo. Nos oitavos, foi humilhado pelo Atlético Mineiro. Em 2016, passou em segundo e chegou até às meias finais, vencendo o Toluca e Atlético Mineiro, perdendo para o Atlético Nacional. Desde então os paulistas não conseguiram qualificar-se para o torneio. Será que em 2020 poderão voltar à grande liga americana?